eu vou sempre te amar. Amém, irmãos? No mês de julho, esses três jovens, mas que insistem em ficar debaixo do ministério do pastor Jonelis, né? Na volta vocês vão ser promovidos para rede jovem. Olha só, vão ficar até 25 anos na rede de adolescentes. Esses três jovens nossos vão estar com o pastor Mateus e a pastora Bianca num projeto missionário no mês de julho, no Laos, Mianmar e Tailândia. Quando eles foram conversar comigo, revelaram-se extremamente apaixonados por aqueles que, no engano de religiões e culturas, estão sem salvação ainda. Nós vamos orar por eles agora, mas eu quero pedir a você que participe orando intensamente até a volta deles. E se você puder participar, as passagens são muito caras, mas elas já estão financiadas. E se um deles ou eles te pedirem, ou você sentir esse desejo, procure um deles para entregar a sua participação também. Tenho alegria em dizer para a igreja que já estou dentro do projeto, já estou participando e feliz da vida, grato a Deus por tão novinhos ainda estarem com seus corações afofados pelo Espírito para a obra missionária. Mesmo assentado, direcione sua mão para cá. Pai, nós oramos pelo Laos, pela Tailândia, pelo Mianmar. Ouvimos tantas coisas difíceis, complicadas a respeito desses lugares, ó Deus, do planeta. E agora nossos jovens estão com seus corações sensibilizados pelo Espírito para servi-los em nome de Jesus, com a Tua palavra. Preserva-os, pois, para o Teu louvor e para este serviço. Abençoa com eles o pastor Mateus, a pastora Bianca e todos quantos nesta empreitada estarão, fazendo-os vigorosos na palavra, fortificados em Cristo, e que sob a unção do Espírito Santo pisem aqueles solos e alcancem aqueles corações com a Tua graça, e que seja para a glória do Teu santo nome, no nome de Jesus, amém. Podem assentar-se. Agora aqui vocês não perceberam pela distância, mas só em olhar o vídeo e lembrarem se eles estavam com os olhos cheios d'água. E isso faz parte. Nossa emoção é muito suscetível à presença do Espírito Santo. Irmão, na terça-feira, amanhã tem vigília, já falei, o ministério não vai estar aqui. O irmão Robinho vai estar antenado conosco para qualquer situação emergencial, mas vamos passar um dia de retiro, de oração e jejum. É amanhã. Mas qualquer necessidade que haja, o irmão Robinho terá como nos acessar. Todo o ministério estará nesta empreitada espiritual. E à noite haverá vigília, mas na terça-feira, pastor Daniel Lincoln, depois de 36 anos pastoreando a igreja, a primeira igreja batista de Rio Bonito, está entregando o ministério e o culto desta entrega e a posse do interino, que será o pastor Sócrates, o executivo da nossa convenção brasileira, será terça-feira e estaremos ali compartilhando em nome da nossa ordem dos pastores batistas do Brasil. Quero que você marque na sua agenda os dias 1, 2, 3 e 4 de junho, dentre as muitas atividades do jubileu.
de Carvalho da igreja, aliás, Serginho e pastor Wagner, eu preciso da arte do convite e do outdoor amanhã, não é? Dentre todas as atividades, nós teremos as noites de celebração, serão essas 4 noites, 1, 2, 3 e 4. Essas datas estão previstas pela igreja desde a constituição da comissão, que foi em abril do ano passado. Veja bem, na noite do dia 1º, teremos aqui uma Assembleia Extraordinária da Convenção Batista Fluminense, com toda a nossa gente de célula, com todos os nossos coros, e vai pregar, vai dirigir o culto, o pastor Jeremias, que é o presidente da convenção, Geraldo Jeremias, e vai pregar o pastor Edgar Barreto Antunes. Na sexta-feira, teremos os 80 cultos simultâneos, e eu vou pregar 15 minutos nos 80 cultos, através de uma mídia que vai ser montada, né? Serginho e pastor Wagner vão nos direcionar. No sábado, dia 3, teremos a noite de celebração com o pastor Fernandinho e o pastor Tércio, da Primeira de Maceió. E no domingo, manhã e noite, o pastor Tércio ainda estará conosco. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta, irmãos, para sanar a minha dúvida e entender se de fato está acontecendo. Está conosco o irmão Duílio. Não, na galeria, aqui embaixo. Esse irmão falou comigo sexta-feira pelo telefone, e os seus pastores já haviam falado comigo. Ele é da Igreja do Recreio, pastor Wander e pastor José Paulo. Ele está vindo para Campos. Duílio é o técnico do americano. E ele me disse sexta-feira, se o pessoal chegasse ontem, ele viria hoje ao culto, mas se chegasse hoje, ele teria que estar lá esperando, não poderia vir. Já havia preparado, inclusive, o irmão Luiz Carlos, né? Pelo seu know-how no universo do futebol do nosso estado, para recepcioná-lo, mas eu não estou identificando nenhum braço erguido. Vamos ver, mas ele vai estar conosco, vamos orar por ele, sua estada em Campos, nesse tempo de trabalho. João 5, de 38 a 40. Irmãos, muita coisa já aconteceu nesse culto que nos aponta para este texto e para o compartilhamento da palavra que receberemos. Lembraram os irmãos ainda que na quinta-feira começaremos a nossa primeira campanha de oração e culto com base no tema da igreja para esse ano. O tema é Plantados em Cristo, cumprindo a missão. Neste mês de abril será cumprindo a missão nas nossas finanças, com as nossas finanças, através das nossas finanças. Então, as quintas-feiras do mês de abril, inclusive a terceira quinta-feira, que é o seminário, o tema da nossa campanha é este. Vamos ler a palavra. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Olha que razão específica o Senhor Jesus detectou. Os fariseus eram exímios conhecedores das Escrituras, mas só com medo da vida eterna, e não identificando a presença de Jesus nelas. E são elas que de mim testificam, ou são elas que testificam de mim. 40. Contudo,
não quereis vir a mim para terdes vida. Vamos ler de novo. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. A palavra não cria raízes em vocês, as escrituras não frutificam em vocês, porque aqueles de quem ela testificam, que é o mesmo enviado de Deus, vocês não confiam, não acreditam, não veem. Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. É uma razão específica. Vocês têm medo da morte ainda, porque não têm vida. E com medo da morte, vocês acham que por muito conhecer a escritura, só conhecê-la, terão vida eterna. Mas são elas que de mim testificam, e vocês não me veem nela. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Irmãos, esse tema é tremendo. Essa realidade é mais tremenda do que esse tema, querida diaconisa. Querida diaconisa. Querida diaconisa. Queridos irmãos, Jesus detectou, Jesus a princípio está conversando com os seus discípulos. O assunto é com os discípulos. Ele está gastando tempo em discipulá-los, ele está gastando tempo de relacionamento, porque daqui a pouco eles vão ter uma tarefa a cumprir. Mas enquanto o momento da tarefa não chega e eles podem estar num determinado lugar e assentados, Jesus está conversando com eles, Jesus os está discipulando. Mas de repente os fariseus chegam, e a gente vai ver no texto o momento em que os fariseus chegam. E quando Jesus diz isso, já o diz para os fariseus: também não tendes a sua palavra permanente em vós. Vocês são exímios conhecedores da lei, vocês gostam do Pentateuco, vocês leem muito, vocês querem os profetas e tal, mas não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as escrituras. Vocês se dão muito à leitura e se limitam a essa leitura porque têm medo da morte, porque julgais ter nela, na escritura, na leitura dela, vida eterna, salvação. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Nós, eu e você, a Bíblia e Jesus. Como disse, Jesus estava conversando com seus discípulos sobre a sua missão, que era a mesma que eles continuariam depois da sua volta ao trono celestial. Estava a discipulá-los para que, fortalecidos, eles assumissem a missão, uma vez que um pouco mais ele iria à cruz, e a cruz marcaria o início da sua volta ao trono celeste. Fala-lhes que é preciso ouvir e crer. Verso 24: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Dar ouvidos não é só escutar. Lá para os fariseus, Flavinho e Flávia, separados pela Gisele e ladeados pelo Xalita, unidos em Cristo. Lá para os fariseus, presta atenção para a gente discernir tudo que Deus tem para nós hoje. Lá para os fariseus, Jesus já vai dizer: examinais, ou seja, estudais.
pesquisais. Mas antes, quando ele está tratando com os discípulos, ele está dizendo, aquele que escuta, examina. Não é isso, Elvinha. Ele está dizendo, aquele que ouve, que registra, que dá atenção, que recebe as minhas palavras e crê naquele que me enviou, exatamente o que ele disse que os fariseus não criam. Tem a vida eterna. Está falando isso com os discípulos. Aqueles que ouvem a minha palavra, e ouvir é dar atenção, é receber, é registrar. Escutar é qualquer som que passou eu escuto, mas nem tudo eu guardo, nem quero. Mas ouvir é querer, é dar atenção, é receber, é deixar ser inoculado, é deixar ser registrado. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. É a conversa dele com os discípulos, querido pastor. Ele está falando também que o Filho tem autoridade para julgar, o que os fariseus não aceitavam também. Perdoar pecados? Quem? Só um, que é Deus. Aqui na terra, isso aconteceu lá quando ele curou o paralítico de Cafarnaum. E ele é capaz de dizer para eles, o que vocês acham que é melhor ou mais difícil ou pior? Dizer, perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te, toma o teu leito e vai embora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra, ou seja, autoridade. Mancebo, a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e anda, e vai para a tua casa. Ele está falando com os discípulos, e os discípulos não têm problema com isso. É doutrinamento, é escola, é transferência de conhecimento. Verso 27. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Então Jesus está falando com eles sobre ouvir e crer, está falando da autoridade que o Filho tem na terra, e diz ainda que toda a palavra antiga, ela não teria razão de ser. E a palavra antiga é Pentateuco e Profetas. Essa palavra não teria razão de ser se não apontasse para ele. Por isso que ele diz, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, mas são elas que de mim testificam. Toda a palavra. E outro dia aqui pregando, estudando a Bíblia juntos, nós nos lembramos que desde o verso 3 a Bíblia fala no Senhor Jesus, que da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente, que é Satanás. Então desde o Gênesis, e acaba, o Espírito e a noiva dizem, vem, ora vem, Senhor Jesus. A Bíblia começa com Jesus e acaba com Jesus. Isso que os fariseus não entendiam, não queriam entender, não aceitavam. Não queriam se submeter a ele. Jesus vai falar com eles que gostar, ter e ler as Escrituras, conquanto sejam coisas importantes. Gostar, ler e ter as Escrituras são coisas importantes. Se o anjo passasse lá na minha casa para fazer juízo disso, eu ia me dar bem. Porque de manhã ele ia me ver lento. Ele ia ver como eu cuido delas. Ia ver o número que eu tenho delas. Mas não é isso. Isso não é suficiente, conquanto seja importante. Gostar, ler e ter. Essa semana, descendo ali, a pastora mostrou uma Bíblia encadernada. Quem estava comigo? Tinha alguém comigo que viu. A irmã estava, a diaconisa estava. Uma Bíblia encadernada, coisa linda. Falou, é uma irmã da igreja. Eu falei, tenho muitas, que eu não gosto de Bíblia de capa dura. Eu vou mandar encadernar tudo, bonito, com capa de flexível. Que bom, eu cuido delas. Cuido direitinho, Nilton. Gosto muito de ler, tenho que ler. Ontem respondi muitos telefonemas atrasados, porque estava... Agora não vou atender não.
Agora eu não vou atender não. Cineia, vem e mostra, mas agora eu não vou atender não, filha. Depois eu... Mas não é o suficiente, é isso que Jesus está falando para eles. Examinais as Escrituras com uma razão específica que tem a ver com vocês. Vocês têm medo e querem curar o medo de vocês, mas com relação a mim e a meu Pai, vocês estão por fora. Porque desde a Escritura antiga, toda ela testifica de mim e vocês não me veem nela. São elas que de mim testificam. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida eterna. Jesus vai falar então com eles que gostar, ter e ler as Escrituras, conquanto seja interessante, importante, seja bom, sem aceitar o Jesus Cristo que há nelas, que se revela nelas, que é mostrado nelas, ou seja, o Jesus da Bíblia, é praticamente perda de tempo, querida diaconisa. Que coisa esquisita, irmãos. Mas a mensagem é esta, perigosa mensagem. Diz-lhes que eles têm a letra, mas não experimentam o Espírito revelador. Bailarina. Cadê a outra? As outras. Dizem que eles têm a letra, são exímios conhecedores da letra. Confrontaram Jesus, e nós vamos ver daqui a pouco, porque sabem muito bem a letra. Mas não têm, não se rendem, não querem saber do Espírito revelador. Valdir. Ou seja, era como se eles conhecessem. É bom o senhor estar aqui hoje, comandante. É como se eles conhecessem a capa da Bíblia, mas não saboreassem a amêndoa, a castanha saborosa que tem lá dentro. E daqui a 2 semanas estaria lá na sua terra, comendo a castanha original. Era como se eles conhecessem e tivessem a capa da Bíblia, mas não conhecessem, nem tivessem ainda experimentado o sabor de mel da amêndoa que tem dentro da casca. Ou seja, tinham a letra, mas não recebiam, não admitiam, não se submetiam ao Espírito revelador da letra. Rebuscavam as Escrituras minuciosamente na letra, mas não sentiam coisa alguma pela alma que nelas habitava. Idolatravam o volume, o rolo, o livro. Andavam com a lei debaixo do braço. Se você for a Israel, e muitos já foram, vão ver que eles vão para o Muro das Lamentações com um adereço na testa, que tem uma caixinha aqui, é a lei. Até hoje. Jesus estava a dizer-lhes: vocês idolatram o volume, o rolo escrito, ao tempo em que resistem à palavra viva que ali está. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou, que sou eu, diz Jesus. Examinais as Escrituras por uma razão fútil, julgais ter nelas a vida eterna. Estão interessados só na questão que toca em respeito a vocês, mas não naquele a quem ela revela. Pois saibam que todas elas testificam de mim, é de mim que elas estão tratando lá. E além disso, vocês não querem vir a mim para terem vida.
acham que a vida que têm é suficiente, e esta autossuficiência lhes impedirá o céu. Essa é a mensagem desse texto, irmãos. Coisa dura, né, Flávio? Coisa dura. Essa idolatria pelos livros levou os fariseus e os escribas a se afastarem de Jesus Cristo. Dizia-lhes eles que os escritos de Moisés e dos profetas apontavam para ele, como cumpridor que ele é da lei e das promessas. Leio rapidamente, não precisa procurar. Mateus, nem se der, não der tempo de aparecer na mídia, não tem problema não. Mateus 22, 29, respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Na página ao lado, capítulo 24, verso 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Não se preocupem com o fato, não acreditem no fato, não invistam no fato de que daqui a pouco será outra história, será outro rei, será outro senhor. Não, pelo amor de Deus, por amor daquele que me enviou, não acreditem nisso, não pensem nisso. Tirem a vida de vocês deste foco, porque o céu vai passar, a terra vai passar, mas a minha palavra é eterna, vocês nunca se livrarão dela. Vocês nunca deixarão de tê-la batendo a porta da mente e do coração de vocês, não só dos ouvidos. Em João 8,32, o negócio é complicado, irmãos. 32 e 36. Em João 8,32, o Senhor Jesus vai dizer para ele: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles vão confrontar Jesus. Eles vão dizer: nós também somos filhos de Abraão. E aí? Partiram para dentro de Jesus. Desculpem a expressão. É para a gente ficar bem dentro do que a gente está conversando. Foram com tudo para cima de Jesus. Jesus disse para eles: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Eles dizem: nós somos descendência de Abraão. Como se a verdade de Abraão fosse suficiente para eles. Como se a salvação de meu pai fosse suficiente para eu estar salvo. Como se a sua salvação, papai, fosse suficiente para o seu filho se salvar. Comeram as uvas e os dentes embotados são dos seus filhos. Essa questão não tem a ver com o reino dos céus. O reino dos céus é cada um de per si. Cada um dará conta de si. Por isso temos que ensinar aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, aos nossos amados, porque a salvação de cada um de nós ou de qualquer um de nós não é suficiente para tê-los como salvos também. Aí Jesus vai para dentro deles e replicou Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Aí piorou para eles: nós, judeus de 5 costados, escravo de alguém? Nós temos escravos nas nossas casas. Somos filhos de Abraão, somos descendência de lorde, de nobre. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Jesus já começou a apertá-los. Vocês têm escravos, porque vocês são nobres, mas o escravo pode ir para outra casa, pode ser vendido, mas quem fica na casa é filho. Quem não deixa nunca de ser filho é filho. Escravo pode até comprar a sua própria alforria e deixar de ser escravo. Aí Jesus vai dizer para eles algo que eles saem da presença de Jesus, excomungam Jesus. Jesus vai dizer para eles: se pois o Filho vos libertar, esqueçam a lei, parem de idolatrar as Escrituras. Se pois
o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí, irmãos, ele saía da presença de Jesus. Mas Jesus insiste dizendo para eles: Moisés, profetas, falando nas Escrituras, estão falando sobre mim. Abram os olhos de vocês. Vocês estão gastando tempo, vocês estão perdendo tempo. Vocês são pessoas inteligentes, vocês são pessoas muito religiosas. Tudo isso é bom, mas sem mim a religião mata. Sem mim a religião fica cega, esquece a misericórdia, troca pela justiça e troca a justiça pela opinião pessoal. Era isso que Jesus estava dizendo para eles. Aí Jesus chega na festa dos tabernáculos e dá uma que eles ficam alucinados. Jesus chega na festa dos tabernáculos no último dia, o grande dia da festa. Isso é João 7, 37 e 38, pastor Fred. Jesus põe-se de pé nesse último dia da festa e diz: se alguém tem sede, aí que eles ficam loucos. Ele falou para a mulher samaritana, ele vai falar agora para todo mundo: se alguém tem sede, vem a mim e beba. O quê? Ela falou: como o senhor vai tirar água, que o senhor não tem cacimba, não tem balde para tirar água? Você é mais importante que o poço? Isso foi a mulher samaritana. Agora é Jesus lá na festa do tabernáculo: quem tem sede, vem a mim e beba. E tem mais: quem crê em mim, como diz a Escritura. Então ele está dizendo aí que a Escritura testifica dele de fato. Agora está pregando o que ele estava falando para os fariseus do capítulo 4, do capítulo 5, correto? Agora ele está pregando o que ele conversava com eles lá: quem crê em mim, como diz a Escritura, ou seja, quem crê naquilo que a Escritura fala sobre mim, quem crê em mim como o poderoso das Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí eles ficaram doidos, ficaram malucos, irmãos. Tem que matar mesmo, tem que crucificar mesmo. Chamaram logo os sacerdotes: vamos matar de uma vez. Alguém disse: que negócio é esse? De quem crê em mim, como diz a Escritura. Ele disse: abre o rolo de Ezequiel. Aí abriram o rolo de Ezequiel 47. Foram no capítulo 47. Leia o primeiro versículo. Aí foram ler o primeiro versículo. Sabe o que estava escrito lá? Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Aí Jesus falou assim: entenderam? Eles disseram: não entendemos nada. Aí Jesus diz: leia o 8. Aí eles foram ler o 8. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Já está falando do poder transformador da água da vida. Eu sou a água viva, a água que desceu do céu. Quem crê em mim, quem tem sede, vem a mim e bebe. Quem crê em mim, eu vou transformá-lo num chafariz de água viva. Entenderam? Mais ou menos. Ele disse: leia então o verso 9. Aí eles foram ler o verso 9. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Mas Ezequiel estava sob pressão por causa da Babilônia. Aí ele diz: então abre Zacarias. Aí eles foram para Zacarias: pega o rolo de Zacarias. Aí eles abriram o rolo de Zacarias.
Jesus fala para eles assim, o 14, eles vão no capítulo 14, aí Jesus fala assim, o verso 7, mas será um dia singular. Não está falando aqui que é o grande dia da festa, né? Mas é um dia especial, um dia singular, que pode ser o grande dia da festa. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite. Eles apavoraram, porque era a hora nona. Ficaram doidos. Para nós, 3 horas da tarde. Não é dia nem noite, está falando, Zacarias está falando sobre agora? Será possível? Jesus lembra para eles, toda palavra vai testificar de mim. Nem dia nem noite, naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas. Quem tem sede, vem a mim e beba. Metade para o lado do mar ocidental e a outra metade até o mar oriental. No verão e no inverno sucederá isto. Irmãos, a questão em João 7 e em João 8 ficou estreita para os fariseus. Jesus mostrou para eles, claro, evidenciou para eles que ele era o Messias, aquele de quem Moisés e todos os profetas falaram. Agora, meus irmãos, eu preciso parar de falar um pouquinho da palavra e de Jesus e falar de nós para nós. E eu queria que a sua atenção fosse não maior, mas adornada, temperada com um pouquinho mais de qualidade. Apura um pouquinho mais a sua atenção. É triste pensarmos em tanta gente que conhece a Bíblia, tanta gente boa que conhece a Bíblia e tem sofrido tanto. Por estar olhando para a Bíblia de uma forma um pouco parecida como os fariseus. É duro pensarmos em tanta gente que lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia e não conserta. Lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia. E o temperamento não modela, não formata. Dulcinea leu algumas vezes, eu li uma vez e ela emprestou e sugeriu como leitura para muita gente, pastor Paulo Arthur, o livro Pensamento Controlado pelo Espírito. Era isso, meu filho, o tema? Foi na época que eu era do seminário. Pensamento controlado pelo Espírito. Irmãos, e as pessoas sofrem muito por isso. Sofrem muito por isso. E pode deixar na internet, porque eu já mandei esse recado para o Bispo Macedo, pessoalmente, por um pastor que é da minha relação e é amigo dele. Já mandei esse recado para ele. Não é tudo que a Universal faz que a gente entende e aceita. Mas eu garanto aos irmãos que há muitos membros da nossa igreja que levaram a primeira pancada do Espírito Santo lá na Universal. Já falei isso há mais de 20 anos.
Há 25 anos atrás eu preguei um sermão, doutora Raquel, dizendo que no ano 70 o Senhor derrubou o templo, mas que hoje, 2000 anos de cristianismo na terra, Ele não ia derrubar mais templos. Ele ia parar de contar com um povo a quem Ele deu 100 anos de vida num país como nós, ia parar de contar, ia levantar um povo que a gente ia até não entender que era povo dele, de tão diferente da gente, mas que ia varrer o Brasil de ponta a ponta com a disseminação do Evangelho. E nós ficamos 100 anos para sermos 1 milhão. Nos últimos 35 nós somos 48. É disso que eu vou falar agora. Não é tudo que eles têm que eu concordo. E não vivo falando mal deles, em lugar nenhum. Não é só aqui no púlpito, não. Em lugar nenhum. Nem na conversa íntima de colegas. Não gosto, não faço. Mas sabe uma coisa que eles dizem lá? Que é muito certa? Sofres porque queres. Sofres porque queres. E a coisa está aqui. Lê a Bíblia, lê a vida toda, conhece a Bíblia toda, conhece desde que nasceu, mas não é reformatado pela palavra. Quer a garantia do céu, tem de fato a garantia do céu, mas aqui sofre demais, e sofre porque quer. Porque lê, entende, se descobre fora daquela proposta e fica com o pé firme ali. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Aliás, essa semana ouvi uma frase, e aí ouvi num dia, no outro dia encontrei e pedi para falar mais 5 vezes. Dona Edith. Fui visitar a Dona Edith segunda-feira de manhã. Segunda ou terça de manhã, aqui na casa dela. E na quinta era aniversário do seu Enos, e seu Enos não está vindo da igreja desde o ano passado. Eu falei, eu vou lá visitar o Enos. Ela falou, eu vou estar lá também. Aí quando ela chegou, eu falei, como é que é o negócio? Ela falou de novo. É assim, é hoje, aniversário do Enos hoje, o dela 29. E eu ia lá no dia 29. Aí oramos pelos dois lá. Obrigado, irmã. Aí ela diz assim, mãe, ela tem uma palavra antiga, de quando ela era menina, assim, pastor, não adianta falar mais não com aquela gente. Ela está falando de outra coisa, né? Outra coisa. Pessoal da praia e tal, tá? É o povo que bota o pé aqui e o outro também estou aqui. Falei, como é que é o negócio? É um pé aqui e o outro também estou aqui. Não sai do lugar, pastor. Fica andando no mesmo lugar. Aí na quinta-feira lá, a diaconisa estava lá, eu falei, repete aí o negócio, como é que é? É um pé aqui e o outro também fica aqui. Bota um pé aqui e o outro também aqui. Não sai do lugar. Mas não tira a Bíblia de debaixo do braço. Não adianta nada não, irmão. Daqui a pouco eu vou dizer o que é isso. E espero dizer sem chorar. Porque quando conversei no corpo diaconal, terça-feira, sobre isso, tive que chorar. Leem tanto, mas têm sofrido tanto porque não querem viver de acordo com o que a Bíblia ensina. Trata bem tua mulher, rapaz. Tu não conhece aquela megera? Menina, cuida do teu marido. Nem liga para mim, pastor. Rapaz, não fala assim com seu irmão, ele é da tua célula. Esse cara não tem jeito não, pastor. Filha, não fala isso do seu líder, ele te ama. Você não ligou para ele na madrugada, ele não foi lá? Ela não foi lá? Pastor, ela foi, mas o senhor não sabe como me custa caro. Eu não sei quantas páginas tem a Bíblia, mas sei que são 66 livros e que é Gênesis 1 até Apocalipse 22, e não tem essa formatação
de personalidade, de comportamento relacional na Bíblia, não, meus irmãos. Não tem isso, diácono. A leitura do texto nos aponta para Jesus, para que tenhamos o lado prático. Cadê o Jonés? O pastor Jonés, olha lá. Os adolescentada toda que foi no impacto. Passou uma semana na rua e uma semana dentro. Orando, lendo Bíblia, louvando, jejuando. Para quando fosse para a rua, o que apresentasse lá fosse o que de fato é para ser apresentado. Então eu leio a Bíblia, entendo tudo. Aí eu pergunto para Deus: Deus, como é ser um homem assim? Eu só tenho uma resposta, é o Espírito Santo buzinando no meu espírito: Jesus, Jesus, Jesus. A que eu estou lendo agora tem 1488 mesmo. Jesus, Jesus, Jesus. O teórico é o texto, o prático é Jesus. Não podemos inventar outro nome. Não podemos colocar ninguém, nem nada no lugar de Jesus. Isso tem nome, e o nome é idolatria. Eu respeito, eu discipulo o ministério com relação ao tratamento a todas as pessoas que chegam à igreja. Todas. E na primeira metade da primeira década deste século, em 2004, pedi ao pastor Carlos que comprasse para mim um exemplar da Bíblia, para mim um livro, que é Igreja, lugar onde não pode entrar pessoas sãs. Lugar onde entra pessoas sãs é no céu. Agora nós sabemos que as pessoas vão vir para a igreja de qualquer maneira que elas estiverem. E elas serão o quê? Convertidas. O motor era a gasolina, agora é a álcool. Hoje não tem mais isso, mas na época que saiu esse combustível, nas oficinas faziam a mudança do motor. Era motor a gasolina, agora é motor a álcool. Era pecador perdido, agora é pecador remido. Então tem que haver essa transformação. As pessoas chegaram com seus casamentos falidos e se divorciaram. A igreja vai receber, a igreja não vai pregar divórcio, mas tem que tratar os divorciados também. Mas as pessoas estão se separando por razões muito fúteis, irmãos. Com todo respeito a você que porventura esteja aqui e tenha se separado um dia. Tem gente que já vem para o casamento dizendo: se não der certo eu separo. Contei para eles na terça-feira, contei não, lembrei, que eu já tinha contado, a história de um colega de turma meu, talvez o mais, o 01. Não passava um domingo do curso como seminarista, 4 anos, não sei quantos domingos, isso é um convite especial. Eu nunca vi esse moço nas outras convenções. Eu estou em toda a convenção fluminense, vou pregar na convenção carioca, estou em todas as convenções brasileiras, não vejo esse meu colega. Um dia alguém me falou: cadê fulano? Tá, fez o curso de Direito. Tá. Quando foi há uns 10 anos atrás, apareceu aqui em Campos, juiz do trabalho, veio tirar férias de um colega dele, já apareceu na igreja namorando uma ovelha minha. Depois daquele culto de quinta-feira, não sei se naquela época era quinta ou quarta, o namoro deles ainda estava principiando, ela foi para casa com alguns parentes e ele foi jantar comigo. Se a minha ovelha continuasse a namorar com ele e fosse casar, seria o 5º casamento.
Eu não estou falando do insucesso de um casamento e da demanda de uma separação. Não estou falando disso. Estou falando de razões fúteis que justificam muitas separações. Por quê? Porque conhece a Bíblia, mas o exemplo não é Jesus. Porque se fosse Jesus, ia caminhar mais uma milha. Pastor, o senhor não sabe nada, e nem quero entrar, não é esse o objetivo do sermão. Eu sou pastor de muitos divorciados. Já fiz casamento de gente divorciada, com consciência pura diante de Deus. E não vou mudar agora no final, não. E tenho consciência de que, sob cuidado de Deus, que eu vivi assim. Tive a felicidade de casar uma vez só. Homens com a vida tão desajustada, profissionalmente, econômico-financeiramente. Mas, irmão, você é dizimista? Sou não. Mas, irmão, por que você não dizimou nesse tempo todo? Pastor, o dízimo não é uma doutrina do Velho Testamento? Olha só, ele não explica para mim por que ele não dizimou, não. Ele está lendo a Bíblia igual os fariseus. Ele está lendo a Bíblia igual os fariseus. Estão lendo a Bíblia sem ver Deus na Bíblia. Estão lendo a Bíblia sem ver Jesus na Bíblia. Será um livro de história como outro. Mas o grande problema ainda não é este. Jovens sem discernimento do futuro. Os nossos, os queridos, todos eles que eu falo, você vai fazer o quê, meu filho? Você está estudando o quê? E como é que é? Não, estou estudando, pastor, eu quero mais, e vou a fundo e tal. Como você está todo dia no ensaio de cor, você está todo dia na cela? Não, mas eu tenho que estudar também, pastor. E tal, o mercado está bravo e tal. Mas você chega para a juventude da nossa geração e diz, como é que é isso? Ah, larga isso, rapaz. Se der, deu. Estou aí. Mas qualquer coisa que aparecer, você vai fazer, eu vou fazer, pô. Não tem problema nenhum. Para que existe advogado? Olha que interpretação de uma profissão. Crentes deixando de amar a igreja. Presta atenção. Crentes deixando de amar a igreja. Eu não estou falando da segunda igreja, não, irmãos. Estou falando de batalhão, de milhões de brasileiros já. Crentes deixando de amar a igreja como Cristo amou. Ah, mas Cristo era Deus, né, pastor? E nós somos o quê? Seguidores de Maomé? Seguidores de Buda? Com todo respeito a essas vidas? Somos seguidores dele. Somos seguidores dele. Primeira vez que eu preguei sobre isso, o Robertinho, eu não vou dizer que ele me exortou, mas ele me admoestou. Quando o texto foi pela primeira vez em Antioquia, Atos 11, pela primeira vez em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos. Naquele dia de manhã eu preguei que não tem cristão melhor que o outro, não pode ter isso. Cristão é cristão, não tem que ser cristão renovado, não tem que ser cristão responsável, não tem que ser cristão, não, é cristão. A melhor expressão que se teve é essa, e foi só cristãos, porque cristão pode ser até do paraguaio, mas não é isso que interessa. No final o Roberto falou, agora não entendi nada, pastor. Eu tomei aquilo como uma admoestação, eu tenho que pregar com mais cuidado, né? Eu queria que você prestasse atenção. Para acabar, rápido. O que Efésios 5:25 diz. Efésios 5:25. Não sai não, faz um esforço, faz um esforcinho para você ficar mais 10 minutinhos. Eu vou pregar 1 hora em ponto. 5:25.
Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Sabe quem fazia parte da igreja de Cristo? Judas. Sabe quem fazia parte da igreja de Cristo? Simão Zelote. Era Simão Pedro, andava muito colado com Jesus. Simão Zelote, você nunca ouviu falar nada que esse discípulo tenha feito. Mas Zelote era o partido dos sicários, dos mais reacionários, dos mais guerrilheiros. Tinha um Simão Zelote na igreja de Jesus. E Jesus nem mandou que ele fosse embora e nem deixou de morrer por ela. E essa história de Jesus Cristo, sim, igreja não, vem do inferno. Isso está no livro Geração 2000 de Billy Graham, de 1980 e alguma coisa. Na virada do século 20, 1950, alguma coisa, andou essa onda lá nos Estados Unidos. Mas logo passou. Depois de meio século, ou 6 décadas, sei lá quanto, o brasileiro vai exaltar esse trem. O brasileiro vai exaltar esse negócio. E quem foi príncipe do reino de Deus está prestando desserviço à igreja de Cristo hoje. E como tem mídia, e como já tem um eito de gente atrás dele. Mas sabe qual é o problema? Me promete que você me dá mais 10 minutos. Eu já recebi aí. Sabe qual é o problema, irmãos? É Velho Testamento, está tudo legal. É palavra de Jesus, está tudo legal. Só que nem no Velho Testamento, nem na palavra de Jesus tem doutrina. Velho Testamento tem profecia. Registra tudo isso e vai estudar. Velho Testamento tem profecia. Evangelho tem história. É a história de Jesus. São os milagres de Jesus. É a revelação do poder de Deus através de Jesus. É a obra de Jesus. Doutrina é a partir de Atos 2:42. O que está escrito lá? E perseveravam em quê? Na doutrina dos profetas? Não. Na doutrina de Jesus? Não. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ali tem comportamento cristão. E eles não querem. Aí vão para um culto que pode beber birita mesmo. Desculpa, esse púlpito não merece essa palavra. Que podem beber bebida alcoólica mesmo. Vão para um culto que pode ficar fumando na hora do culto. Pastor Arthur. Vão para um culto que pode os casais não serem casais, serem pares. E vão para um culto, quando chega o pastor para pregar, pega uma latinha de cerveja também para beber. E isso não é na Europa, não. Isso não é no centro do Rio, não, onde as pessoas vêm me perguntar se já tem esse tipo de igreja no Rio. Tem. Não é no centro de São Paulo, não, é aqui na nossa cidade, com gente da nossa igreja lá. Pelo menos 2 eu soube que estão lá, e eu vou atrás deles. Falei para os diáconos que vou fazer isso. Quando eu olho essa garotada aqui, esse lado aqui, só gente nova, eu continuo pregando ao natural, porque o Espírito Santo é maravilhoso. Que a vontade que dá é de chorar, porque eles estão dando soco na ponta da faca para ficarem na igreja de Cristo, para ficarem servos de Deus, para ficarem princesas de Jesus.
Sabe o que é isso, irmãos? Porque tem muita gente pregando a Bíblia e fazendo da Bíblia a mesma coisa que os fariseus fizeram no tempo de Jesus. Por isso nós, a Bíblia e Jesus. Examinais as Escrituras para interesse próprio, porque julgais ter nela a vida eterna. Vocês têm medo de morrer e querem ir para o céu, mas vocês não se lembram, não percebem, não abrem a alma para o Espírito Santo colocar dentro de vocês, que elas falam de mim. E se você precisa de um exemplo para obedecer a Bíblia, olha para mim. Olha para Jesus. Não fica olhando só para a letra, não. Porque tem muitas outras coisas bacanas que estão tortas também. E muita gente justificando na letra. Até as heresias, irmãos. Até as heresias são justificadas na letra. Contempla seu rosto de amor e verás a luz divinal brilhar. Letra não faz luz brilhar. Quem faz a luz brilhar é Jesus. Depois senta com o comandante Gonzaga, que ele vai te dar uma aula sobre luz, aula de física sobre luz, e começa e termina em Jesus. E verás a luz divinal brilhar em fulgor resplendente sem par. Sabe o que significa esse sem par do poeta? Eu me rendo. Eu vi a luz brilhar, a luz brilhou em mim. Não há luz fora de Jesus, meu irmão. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa gente está falando da Bíblia. Essa gente está falando da Bíblia. E no final da reunião deles lá falaram: agora tem que sair rápido, porque eu tenho que pregar à noite na igreja que me convidou. Aí uma menina nossa está lá, espantadíssima. Pega no rostinho dela assim, ó. Fica espantada não, minha filha, você acostuma. Vai acostumar nada, que ela veio correndo para o pastor de rede dela, para a pastora dela. Vai acostumar nada. Em nome de Jesus. Certa vez alguém falou para mim assim: não fica preocupado não, Heber, teu lombo vai curtir. Eu falei: o meu não. O meu não. Posso chegar a 70 anos de idade, 80 anos de idade, não vou ficar com o lombo curtido por esse mundo, não. Meus irmãos, Velho Testamento tem promessa. Jesus disse: vinde todo mundo a mim, venha como está, venha. Agora entra em Paulo, abre Romanos 12, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, porque senão vai ser igual ao fariseu. Não vai entender a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Vai ficar no rudimento dos escritos. Aceitam as profecias, aceitam o convite de Jesus, mas não querem doutrina. É isso que está acontecendo. De Romanos para frente, não querem Bíblia. Querem até Atos, que são os Atos dos Apóstolos. Implantação de igreja, não tem doutrina em Atos também. Não tem doutrina no Evangelho, tem doutrina no Velho Testamento. O código doutrinal emana das cartas. Por isso que está escrito lá que a igreja primitiva era a igreja dos sonhos do Senhor, porque perseverava na doutrina dos apóstolos, e eles não querem saber disso. Querem só a promessa e o convite de Jesus. Eu sou profeta desta igreja, para o Brasil e para o mundo.
ainda com a responsabilidade de até o dia 18 de abril ser o presidente dos pastores batistas do Brasil. Mas não vou calar a minha boca, porque não é só essa rapaziada aqui da minha cidade que está fazendo isso não, é todo mundo no mundo, é todo mundo no mundo, e o que me custe isso, assim o pregarei, em nome de Jesus, em nome de Jesus, glória a Deus. É Bíblia e Jesus, é Jesus e igreja. É Bíblia e Jesus, é Jesus e igreja. Não tem atalho, não tem viés. Encerro só lembrando aos irmãos que Jesus foi um tremendo ledor da Bíblia, foi um tremendo ensinador da Bíblia. Jesus disse que a Bíblia é a palavra de Deus, e com ela Jesus detonou Satanás no deserto, respondendo para ele só assim: assim está escrito, assim está escrito, assim está escrito. Que Deus nos abençoe a sermos uma igreja com discernimento. Não deixa seu sentimento guardar, inibir, anular o seu discernimento bíblico não, meu irmão, por favor, ainda há tempo, ainda há tempo. Assisti a uma entrevista ontem e perguntavam àquele político: então você acha que não tem mais jeito? Ele disse: claro que tem, claro que tem, principalmente para a obra do reino de Deus, para essa que tem jeito, terá sempre, até que Jesus volte, terá tempo. Só não terá mais tempo depois que Jesus voltar, mas até que Jesus volte há tempo. Não deixa os seus sentimentos, nem as suas emoções. Os fariseus estavam cheios de sentimentos, cheios de emoções. Não deixe seus sentimentos, suas emoções encobrir o seu discernimento espiritual. Seu discernimento espiritual. Bíblia joga para Jesus, Jesus joga para a igreja. Continue apaixonada pela Bíblia, continue apaixonado pela Bíblia, mas não dissocie a Bíblia da pessoa de Jesus, não. O exemplo prático da Bíblia para mim e para você é Jesus. E o Senhor Jesus não tão somente criou isso que a humanidade conhece como igreja. Ele andou com ela enquanto pôde e morreu por ela e ressuscitou para ela. Ah, mas eu sou a igreja. Mentira. Está na Bíblia? Não está. E alguns diáconos que estão aqui me ouviram exortar essa semana assim: não, mas eu sou a igreja. Opa, eu sou a igreja. Não é, está na Bíblia? Não está. Na Bíblia está que você é templo do Espírito Santo. Vai estudar teologia. Se quiser estudar comigo, pode vir. Se não, tem muita gente que sabe mais teologia do que eu à disposição. Por falar nisso, a aula digital estará no ar amanhã. É isso? A aula de escola bíblica, 10 minutos ou 15, ainda não assisti, estará no ar amanhã. Você entra no site da igreja, você vai ter a aula da escola bíblica. Não é igreja coisa nenhuma não. Você é templo do Espírito Santo. E olhe lá, porque igreja é assembleia, é congregação. O que Jesus disse foi: onde 2 ou 3, menos de 2 não é igreja, nem aqui nem no Japão. Mas eu sei que você não merece tanta exaltação como eu estou exaltado. Eu sei que você tem paz com Deus. E eu quero te pedir desculpas pela minha exaltação, mas eu não preguei nada que não tenha sido direcionado pelo Senhor e à luz do texto bíblico. O tempo, pastor Haroldo em oração disse que era um tempo difícil.
Eu concordo com ele, mas vou dizer que além de difícil, é bravo, é feroz, é destruidor, é avassalador. Não dá para brincar de emoção, não dá para brincar de sentimento com a igreja. A igreja precisa ser uma comunidade de muita emoção e de muito sentimento. Mas o que direciona a igreja e o que me direciona com a igreja se chama discernimento de espíritos. Tem gente que tem prazer em ver a igreja não funcionar. Sabe aquela ilustração velha? Um caminhão, um baú, ou botar um relógio no bolso, irmão, pra você saber que está acabando. Não, no pulso, para você saber que está acabando. Pode ficar de pé. Pode ficar de pé. Um baú lotado de mercadoria num morro de lama. Num morro de lama. Um baú lotado de mercadoria no morro de lama, patinando a beça. Tem 3 grupos. Um grupo que vai lá atrás, Serginho, empurrando para ajudar a subir. No motor não está indo, mas empurrando talvez vá. Um grupo olhando, ó. Tomara que suba, mas tô olhando, tô aqui, tô torcendo. Tem uns que dizem até tô orando. E outros assim, tomara que não suba, tomara que derrape. Não faça isso. Se o assunto é a igreja de Cristo, é a sua igreja. Por ela, Jesus Cristo morreu, para que ela esteja sempre linda. Mas já naquela época, Jesus tinha um disco rígido, um núcleo de discípulos, dos que o ouviam e queriam aprender, e vivia rodeado por outros grupos, fariseus, escribas, até os essênios, que não eram lá tão contundentes quanto fariseus e escribas, mas tinham uma contundência de posição doutrinal feroz, que era não aceitar a ressurreição. Enfim, que Deus nos abençoe a amar Jesus, amando a sua palavra, amar a Bíblia, amando o seu personagem, conhecendo o seu personagem e seguindo o seu personagem. Como é que é isso? Olha para Jesus. Como é que é isso aqui? Olha para Jesus. Ele é o prático do teórico que é a Bíblia. E os nossos projetos têm o teórico e o prático. Que Deus nos abençoe a lembrarmos-nos das almas. É mesmo? Já sabe disso? Fala com o outro. Irmãos, esqueci. Mas esqueci porque tem que lhes dar uma notícia complicada. O Telzinho, filho do irmão Kleber Bombeirão, faleceu. E ele não chegou a sair do hospital, né? E o sepultamento é às 2 horas, às 14 horas, no Campo da Paz. Vamos dar uma chegadinha lá. Que Deus te abençoe. Eu vou continuar pregando esse sermão no outro domingo desses aí, fora da agenda natural das pregações. Amém? Que Deus te abençoe muito. E a Igreja Romana tem uma grande responsabilidade nesse comportamento sócio-religioso de hoje no Brasil. Sabe quando os índios pararam de matar gêmeos? Sabe quando os índios pararam de matar aleijados? Sabe quando os jovens índios pararam de se suicidar em escala? Quando não aceitaram mais a Igreja Romana nas aldeias. É verdade isso. Eu vi com meus próprios olhos, segundo Machado de Assis, com esses olhos que a terra há de comer. Eu preguei para índio aleijado e conheço um pastor cujo irmãozinho ele não conheceu
porque morreu, e morreu porque o cacique mandou matar, e o pai já era cristão, não aceitou, se matou. Então esse pastor não tem pai nem o seu irmão gêmeo, mas eu preguei para irmãs gêmeas e irmãos gêmeos, depois do evangelho. E nas aldeias eu já te falei, o pastor hoje manda mais do que o cacique. E eles não querem, eu não sirvo para ser pastor deles. O pastor tem que ser índio. E eu estou pregando desde o primeiro sermão com essa Bíblia que eu ganhei deles, e vou pregar na ordem com ela, e vou dirigir a ordem. E já disse para a diretoria que num dos dias, numa das sessões, eu não vou dirigir de terno, vou dirigir com a camisa deles, porque eu vi o quanto eles estão apaixonados por Jesus e pela Bíblia e pela igreja. Muda até índio e cultura de índio. Mas eles continuaram matando aleijadinhos. Damares tem uma fita que rodou o mundo aí, Damares de Brasília, sobre isso, esses assuntos. Pararam de matar aleijadinhos. Nós, segundo a igreja, pastor Jefferson era missionário entre os índios, nós o sustentávamos lá, nossa igreja, compramos um barco para ele. Por que o pastor Jefferson teve que ir embora? Porque o filhinho dele, já é um rapaz, nasceu com um toquinho de braço. Ele teve que vir embora para não matarem o filho dele. E é pastor na primeira de Três Rios, aqui no nosso estado. Eu preguei para aleijadinho, preguei para gêmeos e gêmeas, e não tem mais andaço de suicídio de jovens que não sabem o que fazer da vida, porque o evangelho chegou lá. Não vamos deixar que o fogo luminoso dessa bandeira empane por causa de outras questões, como o nosso sentimento, as nossas emoções. Não é isso. Por sentimento e por emoção, Jesus não iria à cruz. Acho até que nem passaria pelo Getsemane. Que Deus nos abençoe. Amém? Glória a Deus. Pai, despede-nos e leva-nos guardados pelos teus anjos. Faze-nos, Senhor, mais parecidos com Jesus. Dá, Senhor, que a nossa importância, a tua palavra, seja potencializada. Dá-nos um empoderamento sobre as coisas que nos impedem ao longo do dia de estarmos com a tua palavra. E dá-nos discernimento de espírito, para vermos na letra o que o Espírito tem para nos revelar, a fim de que sejamos cristãos e igreja e famílias cristãs, segundo o teu coração. Despede-nos com a tua paz, leva-nos guardados pelos teus anjos, abençoa o irmão Kleber e a sua esposa. Obrigado pelos dias, talvez meses, que o Theo tenha vivido com eles. Consola-lhes, ó Deus, e usa a nossa vida para abençoá-los. E despede-nos com a tua paz, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós aqui, e com Kleber e sua esposa e toda a família, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e até que Cristo volte e em glória nos leve à tua presença, Senhor. Amém. Vão na paz do Senhor, irmãos, em nome de Jesus.